Sword Art Online Progressive, Cheiros do Crepúsculo Sombrio. A sequência do filme Sword Art Online Progressive, Era de uma Noite Sem Estrelas, que estreou aqui no Brasil no ano passado. É um filme que vem com uma proposta de ser uma adaptação do volume 4 da Light Novel, que é um volume que foca intrinsecamente em dois aspectos, e anota esses dois aspectos. Primeiro aspecto, ele se foca intrinsecamente no momento de que as barreiras sociais de Kirito e Asuna passam a ruir um pouco e eles começam a andar juntos. Então é um momento que vai tensionar ali uma mudança de perspectiva, tanto da Asuna, tanto do Kirito perante o outro. Então a ideia dele é justamente essa, além do fato de que também ele vem com a proposta de ser um momento que vai explicar o surgimento da Laughing Coffin, o Caixão Sorridente, que é uma guilda de pecais. Ou seja, ele vai explicar ali, vai usar do elemento que é quinto andar para mostrar justamente o momento de quando essa virada de chave do mundo do Sword Art Online ocorre. Beleza, essa é a proposta do filme. E para analisar esse filme, é muito interessante a gente pensar nessa proposta, porque é justamente o que o Rei Kawahara disse no pós-fácil do volume de Shades of Deep Night. Você vai encontrar literalmente essas palavras ditas pelo próprio autor. Então, a ideia desse filme é justamente mostrar isso. E deu certo mostrar isso? Vamos conversar sobre isso. Mas primeiro, deixa o seu like, comenta o que você achou do filme aí nos comentários e compartilha pro teu amigo que viu esse filme no cinema ou que não viu esse filme no cinema. Diga aí, vocês conseguiram ver esse filme no cinema? Porque a distribuição acabou sendo ruim. Mas vamos falar sobre esse filme, porque já faz literalmente meses que esse filme lançou. E eu estava muito na dúvida qual nota eu tinha dado pra ele. Mas agora que a gente conseguiu chegar num consenso depois de uma live na Twitch, eu recomendo vocês seguirem meu canal da Twitch. Depois que a gente viu o filme junto, analisando todos os tempos lá, pausando, a gente chegou numa certa conclusão. E essa conclusão que a gente vai ter nesse vídeo. Então vamos lá. Beleza. Pensando nele como uma mídia diferente, né, que teria que usar esses outros aspectos do audiovisual para poder expor, de certa forma, implicitamente algumas tramas, pegando de exemplo que foi o último filme do Progressive, esse filme ele tá muito abaixo do esperado. Há muitos momentos que literalmente os personagens eles só estão dizendo texto de uma forma expositiva e que você apenas tem que comprar porque você precisa ter um contexto da história. Há momentos que alguns personagens eles só são veículos da narrativa para poder expor alguns pontos, então de certa forma você fica sentindo uma carência de uma camada naquele personagem, você não entende quem de fato é aquele personagem. Exemplos grandes disso é a própria Argo, que é uma personagem das novelas de Progressive, que aqui é apresentada 45 segundos do segundo tempo e você tem que aceitar que a Argo é daquele jeito, usando com bases de você comparar com outros personagens, o próprio Kirito, né? Já que a Argo é um beta tester, então você tem que pressupor que ela passou por certos aspectos parecidos com o Kirito. Nesse ponto, eu acho que o último filme fez isso de uma forma bem melhor, porque a Mito era literalmente um Kirito 2. Só que a forma de como a Mito foi englobada na série fazia muito mais sentido e dava muito mais peso para o que o Kirito tava passando, porque a gente já tinha visto o que o Kirito tava passando. A questão é, a gente não tem uma série única pra Argo, então a gente fica com essa muita carência de que é essa personagem e pra que ela serve. Sem contar ali tem Shivata também, que pelo amor de Deus foram deixados de escanteio, e alguns personagens que sequer nem aparecem aqui. Então você que tá preparando pra ver uma adaptação de fato da Light Novel, você vai se frustrar muito por ter esses pontos de uma forma pincelada como se não tivesse ali. Então eu fico muito nesse sentimento de que a adaptação ela falhou muito, só que tem aspectos que eu acho que ela conseguiu fazer muito bem na proposta que ela teve, porque você adaptar Sheruzon num filme é uma coisa que não funciona muito bem, porque tem muitos elementos dessa narrativa que precisam de tempo para ser discorrido. É uma história que ela precisa muito de cena por cena. Só que no aspecto do que eles tentaram mostrar aqui, eles conseguiram fazer no que eles queriam fazer. Mostrar justamente o andamento da narrativa. Ainda tem uma construção das coisas que acontecem. Mesmo que, de certa forma, você sinta essa carência de coisas que acabaram ficando no meio do caminho. Pensando como uma adaptação, aqui é uma adaptação que eu conectaria mais, por exemplo, com o Saw 2, talvez, o começo ali do Saw 2, que tem muito desse aspecto. É uma adaptação que ela tem ali uma essência do original, só que, de certa forma, ela destoa totalmente porque ela nem sequer tenta se afundar um pouco na praia, ela fica no raso. É uma adaptação que eu diria que é justamente isso, né? Uma adaptação que fica na beira da praia, na areia, porque tem medo de entrar na água. Às vezes, narrativas como Sword Art Online, que é um livro que justamente foca nos personagens, você precisa se afundar um pouco. Nesse aspecto eu senti um pouco de falta e digo que a única personagem que talvez tenha um pouco dessa mergulhada foi a Asuna, porque ela é protagonista. Só que a mergulhada que ela deu foi tão rápida que, meu amigo, acho que nem valeria a pena ter essa mergulhada de fato. Beleza. Vamos pro segundo ponto, que é o roteiro. Roteiro é você pensar justamente o andamento da narrativa, como você vai usar os objetos de cena e como você vai pensar
também os acontecimentos e sequências do outro. O roteiro, eu devo dizer que ele tentou muito, porque em alguns pontos ele tenta ser muito autoexplicativo, ele tenta ser mega explicado em todas as suas linhas, e às vezes não precisa, se torna até um pouco idiota em alguns aspectos, e às vezes ele falha por justamente não ter uma autoconsciência muito grande. Eu acho que faltou aqui mais gente trabalhando nesse roteiro. Pelo que eu vi no Mal, é literalmente uma pessoa que fez esse roteiro só. Sabe? Que foi responsável pelo screenplay inteiro. Então, tipo assim, faltou uma supervisão, faltou mais uma participação da própria diretora com a equipe, porque parece que foi um roteiro feito muito às pressas e que com certo ponto você vê ali uma construção de uma cena da Asuna, por exemplo, que ela faz X e faz Y logo seguida e você não entende por que fez aquilo. E nisso acaba que, de certa forma, em diálogos é o maior fraco desse roteiro. Só que roteiro não é só feito de diálogos, né, amigo? Porque se fosse só isso, não seria fácil você ser roteirista, né? Você só teria que escrever diálogos. O roteiro também é muito sobre ação. Falando sobre ação e principalmente sobre linhas de acontecimento, eu acho que esse roteiro, ele pega ali um aspecto muito legal do primeiro, né? Não é tão inspirado que nem Arya, mas ele também brilha em alguns aspectos, principalmente quando envolve a Mito. Eu acho que por conta de ser uma história que já foi muito conversada e muito bem idealizada, é o ponto que esse filme de Saw mais trabalha bem. Inclusive, crédito pra melhor cena do filme, que é a luta da Asuna e da Mito. Aquela cena é inacreditavelmente incrível, né? Porque justamente tem isso. Tem o peso, tem a construção do roteiro e as falas importam muito, porque as falas elas têm todo o contexto de antes. E aí, pra matar tempo, inclusive, é um dos aspectos que eu não consigo entender, porque eles poderiam adaptar certas coisas de forma melhor, mas eles decidem dar mais ênfase em certos aspectos que talvez o público não tenha entendido direito. Só que isso é subestimar um pouco o público e você acaba, de certa forma, perdendo tempo mesmo, né? Eu entendo que Yuki Kajiura faz chover no molhado com toda essa parada de ela engrandece a narrativa pela trilha sonora, mas não precisava tanto flashback. Sinto que isso acabou tirando um pouco a imersão do que fora o filme. Mas, no geral, esse roteiro tem umas ideiazinhas legais de acontecimento, principalmente alguns planos que eu acho muito bonito, muito bem idealizado, que vem muito com cooperação da própria direção e da própria equipe que aqui sofreu para fazer isso, e isso é bem evidente. Inclusive, falando sobre a equipe, vamos aproveitar e falar sobre o terceiro ponto, que é falar sobre a produção. A produção desse filme sofreu muito, e não é à toa que teve adiamento, e eles falaram que foi por causa do Covid, e teve outras diversas coisas. Porque, meu amigo, é visível o quanto que esse filme chorou, o quanto que a animação aqui pecou. A animação em certos momentos é estática, em certos momentos ela é feia, em certos momentos ela não funciona, em certos momentos ela é feita de uma forma que parece que é destoante. Os efeitos não combinam com a questão da própria animação dos personagens, a não ser que seja plano distante. E às vezes fica destoante, porque se você pegar, por exemplo, a luta da Argo e da Asuna de longe, parece que elas só são borrões no meio de um cenário bem feito. Então, tipo, cara, meu amigo, que desespero. Algo que, tipo assim, só mostra um downgrade do que foi a primeira produção. Porque o primeiro filme de Progressive, ele não é Mil Maravilhas também em relação a visual. Só que o primeiro filme de Progressive há uma coerência maior, há uma questão maior de pensar e idealizar. Parece que deu mais tempo, e de fato deu mais tempo de produção do que esse segundo filme, que parece ter sido pensado às pressas e feito de uma forma porca. E aqui, meus amigos, eu venho dizer que Original Scale continua sendo a maior produção de Saw em relação à produção mesmo. Porque Original Scale tem um tom de originalidade muito legal, tem uma questão de pensar a análise da própria produção que você fica de cara, né? É muito raro você encontrar incoerências, é um filme extremamente fluido, extremamente pensado, os planos são bem idealizados e tal. Aqui tem umas ideias legais, principalmente no Boss Battle, eu realço muito um dos planos que eles praticamente giram o boss enquanto estão lutando com ele, eu gosto muito daquele plano. Só que a questão é, meus amigos, não interessa se você tem alguns planos legais e no geral é uma animação mediana barra baixa. Então eu tenho muito medo do que pode acontecer com as produções de Saw daqui pra frente se eles continuarem pensando nessa questão de sempre ter um Saw por ano. E eu fico muito feliz de até agora não ter tido um Saw anunciado pra 2024, porque precisa de um tempo pra respirar essa franquia. E eu espero que eles aproveitem esse tempo que estão fazendo alternativa com o Gale pra dar mais tempo pra sair essa produção que é de outro estúdio, do A1 Pictures,
que possivelmente vai ser esse novo filme ou essa nova temporada. Porque se você pensar Saô todo ano, o tempo todo, você vai acabar chegando no ponto que tudo vai ficar caótico, igual foi esse filme. A produção desse filme é triste. E parando pra pensar a realidade do que a produção de Saô viveu aqui, é caótica e muito, muito, muito preocupante pro que pensa Saô. Então, caso você seja um fã de Saô e gosta muito da obra, eu peço para que você tenha um pouco de empatia e peça mais sobre um tempo maior de hiato das produções. Porque a adaptação de novel você não faz de um jeito pro outro. Porque você precisa adaptar tanto questão de primeira pessoa, tanto questão de diálogo e tanto questão do visual. Porque é difícil você pensar o visual. Adaptar o mangá é muito mais fácil. Tem literalmente animes, vulgo Kimetsu no Yaiba, que usam o mangá como storyboard. Literalmente, eles não mudam nada. Alguns pontos ali é a mesma coisa do mangá. Boku no Hero também tem uma coisa parecida. Então, tipo, é mais fácil você adaptar uma obra que tem um mangá. Só que Sword Art Online não faz isso. Eles nem sequer usam o mangá como ponto de referência. Se você parar pra ler o Shadows of Deep Night, eu parei pra ler, então eu tenho essa bagagem. É bem diferente do que é apresentado nesse filme. Porque o filme se baseia intrinsecamente na novel. Entendeu? Então eu acho que fica muito dessa falta de um tempo maior para os animes de Saô serem produzidos. E de animes da One mesmo serem produzidos. E se você parar pra analisar, os últimos animes da One sempre deram problema. Nier, Automata, 86, e até quando vai dar isso, sabe? E parando pra pensar a produção, seria muito melhor se Saô mudasse de estúdio, mas como não vai mudar, provavelmente, que eles deem tempo pra Saô, né? Porque não tá dando certo, e cada vez mais o público, ele dá chance, e quando dá chance se frustra. E principalmente parando pra pensar que isso aqui é uma nova produção de Saô, ou seja, veio pra apresentar novos aspectos, pra a galera que é mais cascutinha com esses animes novos, não tá dando. Não dá esse disfarce de Ufotable. Você quer estar no padrão Ufotable? Faz igual o Original Scale. Dá tempo de produção e faz uma produção decente. Não faz uma produção tentando mascarar os seus problemas com brilhinho, porque isso às vezes não vai dar certo. E pra finalizar, vamos falar sobre o futuro de Saô, né? A gente tá falando justamente sobre essa produção, sobre essa questão do roteiro, a adaptação, que acabou, de certa forma, não funcionando. Cara, sobre o futuro de Saô, eu fico muito na esperança de que eles deem mais tempo. Eles não terem anunciado uma data pro próximo filme me deixa muito feliz, justamente por pensar que talvez eles vão dar 2 anos pra ter tempo de produção. E acontecer um Original Skin é muito difícil, principalmente parando pra pensar que o mercado cada vez tem ficado mais industrializado e cada vez a indústria tem exigido mais frequência, né? Não é à toa que muitos mangás estão sendo adaptados a rodo agora, porque estão precisando muito mais de anime. Só que parando pra pensar o que Sword Art Online vai ser, eu espero que eles deem mais tempo. E realmente confiem no que essa Steph tá querendo fazer. Porque a Wako Kono, ela nasceu pra fazer Sword Art Online. É absurdo. O meet dela com o Rick Kawahara é incrível. E mesmo que a produção tenha sido sabotada por meios da própria produtora, que quer englobar uma personagem nova e quer fazer outras coisas, a Wako Kono mostrou que sabe fazer bem com isso. E às vezes até melhor do que o próprio original. Então eu espero que confiem mais nessa mulher e deem mais proximidade dela com o Rick Kawahara e que segure um pouco o Rick Kawahara relacionado a criar novas ideias e aceitar novas ideias dos produtores. Porque a Mito foi uma ótima personagem. Não tiro o mérito da Mito. A Mito foi maravilhosa, adorei. Melhor personagem desse filme, inclusive. E melhor personagem desses 2 filmes. Só que a questão é, muita coisa que envolveu a Mito acabou, de certa forma, ofuscando certas cenas que poderiam ser feitas. Você entende? Então, algumas cenas, como esses flashbacks que teve quando tava explicando a luta da Asuna e da Mito, ficaram muito inferiores, porque poderiam ter um negócio maior ali, um tempo maior. Então, tem um pouco de flashback ali pra justificar, mas o público não precisa desse flashback o tempo inteiro. Por quê? Porque talvez, e muitas vezes, o público já tá ligado nisso. Uma das cenas que eu admiro muito no primeiro filme, que inclusive é a minha cena favorita de Sword Art Online até agora, é a cena que a Mito entrega a rapieira pra Asuna. Porque naquele momento, o flashback ele não vem só como flashback, ele vem como uma linha de voz. Porque justamente, não precisa mostrar aquele momento de novo, porque aquele momento foi tão foda pra gente, que marcou a gente. O momento que a Mito deixou a Asuna. Então, eu senti um pouco de carência nisso, e eles usaram muito dessa bagagem de flashback pra ocupar os espaços que estavam ali necessitando ser ocupados pra dar os 1h40 do filme. Então, esse filme foi uma... Eu gosto de dizer que esse filme, ele é um filme que ele é uma tentativa falha, que acabou sendo uma encheção de linguiça. E que aí chega na minha principal reflexão, rapaziada. Precisava desses 2 filmes de Progressive?
Porque se você for parar pra adaptar uma obra tão grande como Progressive, do jeito que foi adaptada em filme, e ainda por cima não dá nem o tempo pra adaptar isso em filme direito, porque você cria novas ideias que não vão funcionar na própria ideia de um tempo de um filme, e funcionaria muito mais como um anime, por que esse projeto existe? Esse projeto existe simplesmente e unicamente pra promover a marca Progressive, e ainda por cima fechar os 10 anos do evento de Sword Art Online que teve ali, porque eles não teriam tempo de fazer uma nova temporada, então vamos pensar num novo filme. Isso causa uma tristeza, porque pra quem conhece o material de Progressive e já leu alguns volumes, já sabe que esse material tem um grande potencial pra ser uma grande vaca leiteira da A1. E é uma grande vaca leiteira mesmo, porque parando pra pensar só os volumes que foram lançados até agora, no mínimo você teria uns 100 episódios só pra eles. E aí seria uma coisa tão grande quanto One Piece. Eu recomendo vocês escutarem o VRCast, um podcast que eu vou estar deixando no link na descrição, que provavelmente quando já estiver saindo esse vídeo, já vai ter saído o vídeo ou vai sair logo depois um podcast sobre Progressive. E a gente vai falar justamente sobre como o potencial dessa obra ser adaptado. Então eu recomendo muito vocês escutarem aquele podcast, foi um podcast muito legal que a gente fez. E sobre esse filme, no geral, ele é um filme que foi uma tentativa falha. E se eu fosse dar uma nota pra esse filme, parando pra pensar todos esses aspectos de como que ele errou, como que ele acertou, eu daria um... Difícil pensar em nota. Parando pra pensar no que foi todas as obras de Sword Art Online até agora, eu daria um 6,5 pra ele. Porque eu acho que ele funcionou bem em alguns aspectos, ele é um filme divertido, mas ele ainda continua sendo a obra mais fraca de Saul até agora. Mas o roteiro dá uma engrandecida nele. Então, eu acho que eu fico no 6,5. Mas, então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar mais uma análise de Sword Art Online Progressive. Na próxima vez a gente iremos fazer do filme de AGGO, né? Do filme não, da temporada de AGGO. A gente vai comentar aqui cada episódio da próxima temporada. Então se inscreva no canal. Caso você queira saber mais notícias sobre Sword Art Online, siga Sword Art Online Bra. E caso você queira ver a gravação de todos esses temas, de todas essas lives que rolou, inclusive saiu o react aí do filme ao vivo, recomendo vocês seguirem na Twitch, porque quando o filme sair dublado, eu estarei reagindo lá de novo o filme dublado, da melhor forma possível, contemplando de novo essa dublagem incrível desse filme, que eu já tive a honra de ver no cinema, e foi incrível. E diga você, o que você achou desse filme de Progressive? Você achou um filme bom? Você achou um filme ruim? Você achou que ele funcionou? Você tá esperançoso para essas novas séries de Sword Art Online que vão sair? Você tá triste com essas novas séries? Você leu a novela, você não leu? Cara, responda aí tudo nos comentários da melhor forma possível. Vamos dialogar dessa melhor forma.